Então, de que forma a utilização dos drones da corporação auxilia nossas tropas em solo? Eu gostaria de saber do Dr. Fabrício e do Coronel Batista, e quem puder responder, esse é um ponto. Até anotei aqui, se a maleta fica próximo, se é utilizada em operação. Tem uma pergunta aqui para o Coronel Batista e para o Dr. Fabrício também, se já tiveram casos concretos de drones localizados em operação, se sim, se foram abatidos, como a própria Índia falou, eu também não sei. Se identifica como é que é feito para retirar ele do ar. Foi identificado o operador? E aí o doutor Fabrício pode até me responder como delegado também, doutor Vitor, qual é o crime que ele é enquadrado? Porque quem está operando o drone, e eu pude ouvir o companheiro aqui da aeronáutica, a nossa preocupação não é com o cara que comprou o drone por lazer. A aeronáutica fiscaliza muito o lazer e ali no dia a dia. Nós, segurança pública, fiscalizamos o criminoso. Então tem uma diferença da aeronáutica identificar tantos que estavam ali no parque brincando com um cachorro e um drone filmando a família, mas a nossa realidade é diferente. Eu sou um pouco crítico, Márcio, à utilização das Forças Armadas. Há pouco tempo, deve ter sido um almirante, foi no meu gabinete de Brasília me pedir recurso para investir no submarino nuclear. Eu falei, se o senhor me provar onde eu vou utilizar ele no Rio, eu mando investimento. Porque, fora isso, eu não vejo submarino me ajudar em nada no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que discutir realmente segurança pública, a utilização das forças de segurança pública, sim, com as Forças Armadas, quando é que eles vão entrar no circuito para ajudar a gente. Porque o cenário do Rio de Janeiro hoje a gente não resolve só com a gente, não, tá? Pode contratar mais 10, mais 20, mais 30 mil que não vai resolver, não. A gente está perdendo a guerra, isso é muito preocupante. Você fala da capitulação, no caso desse operador, caso ele seja preso com um drone que poderia lançar um artefato explosivo, né? Isso, eu quero saber por onde ele é enquadrado, porque há pouco tempo eu me deparei com uma situação, e até um projeto de lei que eu escrevi agora, porque quem coloca a barricada está respondendo no CTB. Porque lá atrás foi pensado somente aquele cara que interrompeu uma via ali para uma manifestação, só que no Rio de Janeiro não é mais isso. A barricada está sendo fechamento por causa de território, para a polícia não poder entrar, dificulta em tudo. Então a gente tem que penalizar esse cara também, ele tem que ser criminalizado, entendeu? Da mesma forma com o drone, senão a gente vai estar enxugando o gelo. O cara vai pegar um drone e vai assim, pô, cara, desculpa, eu não sabia, estava aqui filmando só mesmo aqui a minha comunidade, porque eu gosto. Então, quando é que a gente vai ter a identificação de que aquele cara está realmente agindo, trabalhando para o tráfico? Então, muitas coisas mudaram, meus irmãos. Acho que todo mundo que está aqui da polícia, quando entrou, não tinha nem drone. Quando a gente pegou, era uma forma de combater. Você prendia o cara armado ali, conduzia com drogas e conduzia. Mudou tudo isso. A guerra hoje é por território. Se vocês avaliarem friamente a ponta da letra ali, não tá nem, se você puder tirar até a droga, os caras não querem nem vender mais. Os caras querem o território, cara. O território vale muito mais. É a construção ilegal, a exploração de serviços, o comerciante que não aguenta mais pagar por isso. Entendeu? A população que vive acuada. Então, mudou tudo aquilo que a gente está falando. Então, eu vou encerrar aqui, Márcio. E queria também até uma opinião também do Dr. Vitor. Dr. Vitor, sei que o senhor é muito atuante, eu sei que o senhor esteve com o ministro Fachin para discutir a DPF 635. E como foi falado aqui, ele já apontou o crescimento de uma determinada facção. Há um tempo atrás, nós vimos o PCC engatinhar e o PCC evoluiu mais rápido do que os daqui do Rio. E os daqui do Rio parece que estão tentando tirar agora o atraso para poder se equiparar. E quando isso acontecer, se a gente não tiver unido, eu não sei onde é que a gente vai parar. Entendeu? Eu discuto muito isso em Brasília porque eu vejo o Rio de Janeiro como um dos estados mais complexos. E, infelizmente, nós acabamos virando uma faculdade do crime. Inúmeros marginais de outros estados vêm para o Rio e são presos aqui. Eles estão aprendendo com a gente. Eu acho que o Rio está tentando aprender com São Paulo. E nessa brincadeira a gente está perdendo a guerra. Então, eu fiz algumas perguntas. Espero, como o senhor falou, no final ter a resposta. Não encare como nenhuma forma pejorativa a aeronáutica, até porque a aeronáutica executa o papel dela, mas a guerra dos drones aqui do Rio de Janeiro, ela não está só simplesmente nessa fiscalização que a aeronáutica vê, porque o cara que compra um drone para agir do mal, ele não está preocupado com a aeronáutica nem com nada, irmão. Me desculpa. Ele vai comprar um drone ele quiser, no mercado negro, ele vai botar no ar, ele vai soltar o que for, vai fazer filmagem, não está nem aí. O problema é quando a gente prende ele, onde ele está sendo enquadrado, de que forma a gente pode agir
e eu me coloco à disposição para qualquer tipo de legislação que a gente tenha que alterar ou criar para começar a atualizar, porque a gente está muito retrô ainda. Entendeu? Quem está em Brasília, atrás de gabinete, lá sentado, quem está no Supremo ali, que não passa o que a gente passa aqui no dia a dia, é muito fácil você colocar uma DPF. Então, a mesma coisa. A Índia falou uma coisa que é verdade. Não querem divulgar isso, mas a população está do lado da segurança pública. Uma minoria financiada vai colocando a polícia como marginal, não é. A população não aguenta mais. Se a gente falar assim, ó, vocês estão de que lado? A população do bem vai falar que é do nosso lado, que é esmagadora a população do bem. Então, vamos lutar pelas pessoas do bem, vamos lutar pelos agentes de segurança pública que não aguentam mais estar em condições desumanas de trabalho. Aí sim a gente discute também o drone, entendeu? Os coronéis aqui presentes, entendeu? Pode se levar isso adiante, porque tem o drone, mas antes do drone tem um operador. E onde esse operador se enquadra na nossa preocupação? Como é que estão as condições dele hoje em dia? Obrigado, meu irmão. Bom, na realidade, a minha fala é tão somente para não deixar ninguém sem respostas, né? Então, alguns aqui fizeram algumas colocações. Eu vou começar com o deputado federal, Sargento Portugal. O senhor falou sobre a saúde mental do policial. Essa é uma das nossas prioridades, tá? O capital humano é o ativo mais importante de qualquer empresa, pública ou privada. E isso, para a gente, na Secretaria, é um mantra, porque não há como executar um bom serviço e de qualidade se o profissional não for valorizado e bem tratado. Então, a escala, a gente já foi feito algumas modificações, a escala está em fase final de estudo. A gente buscou aí o Ministério Público do Trabalho, porque a gente encara que o profissional de segurança pública tem que ser visto como um trabalhador. E é importante o Ministério Público do Trabalho nesse grupo, porque aquele trabalhador submetido àquelas condições, como fisiologicamente ele pode ser exigido ou o quanto ele pode produzir. Isso é importante. Tá? Então, isso está na fase final. O senhor, com certeza, já teve contato com o Coronel Menezes e a equipe dele. O senhor pode ter percebido o quão sensível toda a cúpula da Polícia Militar hoje em relação a isso. Isso é importante demais para a segurança pública do Rio de Janeiro. O policial precisa ser amparado, precisa saber que o Estado está ao lado dele e atento a isso para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Eu venho de uma instituição federal, Polícia Federal, e com toda propriedade eu posso dizer, e isso tem um estudo que mostra que o policial federal, a classe policial federal, é que tem o maior índice de suicídio em toda a polícia do Brasil. E muitos vão perguntar, mas o salário não é bom? As condições de trabalho não são boas? Não é só isso que o policial vive. Às vezes um ambiente de perseguição, um ambiente desfavorável ideologicamente, onde as pessoas e o profissional não pode, de alguma maneira, se expor em suas opiniões políticas, religiosas, tudo isso influencia para uma boa saúde mental. Em relação aos drones para proteger o efetivo, como bem falou aí o Coronel Nunes, nosso subsecretário, a atuação do drone no Rio de Janeiro, no que diz respeito às forças de segurança pública, é exatamente para isso. Tá? Não só para a questão de investigação, produção de conhecimento, mas também e principalmente para a proteção do operador, por conta dessa problemática que a gente tem no Rio de Janeiro, que é a desordem e essas comunidades construídas de forma irregular, que só favorece o criminoso. O senhor também falou em relação, fez um questionamento quanto ao enquadramento penal, que responsabilidade dá ao operador criminoso de um drone. Bom, nós temos, claro, no Código Penal, o artigo 288, né, que é a associação criminosa, ele pode ter uma pena de 4 a 8 anos. Essa é uma das hipóteses. E a outra, se não me engano, eu acho que é o artigo 35 da Lei de Drogas, que tem uma pena um pouco maior, que acho que é de 4 a 10 anos. Então, essas são as duas possibilidades. Claro,
eventualmente qualquer outro crime que ele venha a ser cometido. Mas, pelo menos, esses 2 tipos penais a gente pode e consegue enquadrar esse operador. Em relação à DPF 635, eu digo que a utilização de um drone para vigiar uma operação policial e orientar criminoso, isso, para mim, é uma excepcionalidade. E é por isso que a gente, quando da discussão da DPF, o doutor Alexandre está presente a várias audiências, né, que a gente estava lá. Eu, particularmente, me sentia como um réu numa audiência, porque a gente era indagado. E eu digo que a DPF não é contra só a segurança pública, é contra o Estado do Rio de Janeiro, que isso fique bem claro. Perfeito. Né? Então, não é só a segurança pública. Todo o Estado do Rio de Janeiro. Isso afeta a todas as secretarias. E afeta ao Estado e ao governo do Rio de Janeiro. E a gente, um dos pontos que os autores batiam era exatamente sobre a excepcionalidade. O que é excepcional? E eu falei não só para o ministro Fachin, quanto aos auxiliares, que eu não apresentaria qualquer rol de excepcionalidade. Por quê? Após 31 anos e 10 meses de serviço na polícia, a gente vê que quando você cria um rol, ele se torna taxativo. E com isso, o que o autor queria é que nós colocássemos esse rol e ficássemos amarrados a ele. Ou seja, o operador de segurança pública na ponta, se tivesse dentro daquele rol, ele poderia atuar, se estivesse fora, não. Então, eu disse, nós não vamos excepcionalizar, não vamos criar nenhum rol, porque vai se gerar uma discussão jurídica, esse rol é exemplificativo ou ele é taxativo? Isso geraria insegurança para o operador. Eu entendo que o operador, quem está na ponta, é que tem que dizer que é excepcional. Para mim, uma barricada já é excepcional. Passar numa rua, ver um sujeito armado, que não seja um agente do Estado, já é excepcional. Alguém que ligue para o 90 e diga, olha, na minha esquina tem homens armados vendendo droga, é excepcional. Por que essa senhora que liga de uma comunidade não pode ser atendida e a que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro pode ser atendida? Se a segurança pública é para todos. Então, para a gente, eu entendo que isso seja excepcional. Então, só para lhe responder, a atuação de drones por criminosos, para mim, é excepcional. Eu acho que as forças de polícia não só podem, mas devem atuar. Outra questão que o senhor falou em relação à receita dos criminosos. Hoje não é só a droga que é fonte de receita. A gente já falou sobre isso em momentos anteriores. Eu sempre provoco a população a fazer uma reflexão. Hoje, o domínio do território, ele é tão somente para garantia de receita. E como bem falou o delegado Fabrício, serviços concessionários são, né, sequestrados por criminosos. Então, peço sempre à população para fazer uma reflexão. Dentro da sua esfera de pessoas que o senhor conhece, quantos usam drogas? Chegou um número? Agora, quantos usam internet, celular, água, luz, gás, construção civil, transporte? Então, tudo isso hoje é receita. E essas receitas são convertidas em quê? Armamento, artefatos explosivos. Nenhum outro estado no Rio de Janeiro tem tanta arma e artefato explosivo na mão de criminosos como o Rio de Janeiro. Não existe. O desafio, ou qualquer outro secretário de Segurança Pública no Brasil, a me apresentar isso. A Polícia Militar apreende diariamente, em média, 3 fuzis. No final de semana do Rock in Rio, com todo o aparato policial na rua, a Polícia Militar apreendeu cerca de 10 fuzis no final de semana. E eu digo apreensão no esbarrão, não é uma investigação que você estrutura, não, é no esbarrão, na disposição e na raça, que é isso que a Polícia Militar faz diariamente. Então, o meu elogio vai para todos esses policiais que estão diariamente combatendo esse tipo de criminalidade. Nenhum outro estado do Rio de Janeiro tem um roubo de carro praticado com fuzil, só o Rio de Janeiro. Então, banalizou-se a utilização do fuzil, que é uma arma de guerra. E você imaginar que nós temos um estado pequeno,
com alta densidade demográfica, onde você tem 40% de toda a população do Estado no município do Rio de Janeiro, isso acaba sendo potencializado. A utilização desse armamento por criminosos acaba potencializando um grave dano, não só ao cidadão, mas também às forças policiais. Quando o senhor falou sobre o PCC e o Comando Vermelho, hoje o Comando Vermelho está em 22 estados e o PCC em 25. Isso é muito grave. Quando muito se preocupou no Rio de Janeiro, e não que não se devesse se preocupar com uma organização criminosa local, existia uma outra de âmbito nacional que estava em plena expansão, que é o Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho consegue arregimentar mais, digamos assim, filiadores, né? Ou pessoas que vêm se filiar ao Comando Vermelho por conta de um modelo de negócio diferente do PCC. O PCC ele é dono do negócio no estado onde ele implementa a sua atividade. O Comando Vermelho é franquia. Hoje, ele oferece a logística de segurança e armamento para aquela organização e ele quer só um pedaço do negócio daquela organização. Por isso que a gente vê muitos traficantes, muitos criminosos de outros estados vindo para o Rio de Janeiro. Hoje nós temos cadastrados aqui pedidos de cerca de 200 pedidos de busca de criminosos de outros estados, fora aqueles que ainda não pediram, mas cerca de 200. Então, isso espalhado pelo estados do Nordeste e Norte do Brasil. Então, isso é uma tendência que, com certeza, aumentou significativamente por conta da ADPF 635, pela sua difusão de que ela viria para proteger criminosos. E acabou isso acontecendo realmente, e hoje a gente tem um problema muito grave. São inúmeras as operações que a polícia realiza em comunidades do Rio de Janeiro e são presos criminosos de outras facções.